Tortura física e psicológica, maus tratos, choques e condições desumanas para a sobrevivência. Tudo de forma legalizada e institucional. Nesse vídeo, irei falar sobre o Hospital Colônia de Barbacena, o Holocausto Brasileiro. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Durante quase 90 anos, no Hospital Colônia de Barbacena, centenas de milhares de brasileiros foram impostos a viver de forma deplorável no maior hospício do Brasil. O Colônia foi responsável pela morte de mais de 60 mil pessoas. O conteúdo desse vídeo será bem pesado e, portanto, devo avisar que não é aconselhável para todo o público. O Hospital Colônia de Barbacena foi um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. A instituição anteriormente funcionava como um hospital para tuberculose e foi situada na região com clima de montanha, o que na época era considerada ideal para a cura da doença. Na época, estâncias de clima ameno também eram vistas como propícias para o tratamento de doenças mentais. Em 1903, o hospital tornou-se o primeiro manicômio de Minas Gerais que centralizou em Barbacena o atendimento psiquiátrico do estado. Fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas edificadas na cidade. Isso fez com que Barbacena recebesse um infame apelido de Cidade dos Loucos. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primariamente atender a pessoas com transtornos mentais, o local acabou por se tornar um campo de extermínio para aqueles que não se adequavam aos padrões normativos ou não atendiam aos interesses políticos de classes dominantes. Estima-se que 70% dos internados não apresentavam registro de doença mental. Eram homossexuais, vítimas de estupro, alcoólatras, inimigos políticos da elite local, andarilhos, mães solteiras, amantes, prostitutas, epiléticos, mendigos, crianças indesejadas, pobres, indígenas, pessoas sem documento, dentre muitos outros. Boa parte da população do Hospital Colônia também era da etnia negra. De hospital psiquiátrico, a instituição virou um depósito de gente indesejada pela sociedade da época, que às vezes eram casos banais, como homens tímidos e mulheres com um senso de liderança ou que não desejavam casar-se. Os pacientes eram separados por sexo, idade e características físicas. Como o Colônia não tratava apenas pessoas da cidade, muitas vinham de fora, viajando em vagões abarrotados em uma condição desumana. Em 1933, o escritor Guimarães Rosa, que trabalhou brevemente como médico no Colônia, chamou aquilo de trem de doido. Anos depois, o cenário rendeu comparações inevitáveis com os campos de concentração nazistas, já que eles também eram abastecidos com trens. Os paralelos com os campos nazistas não pararam por aí. No período de maior número de mortes, entre as décadas de 1960 e 70, o que ocorria no hospital chegou a ser chamado de Holocausto Brasileiro. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. A situação em que aquela parcela excluída da sociedade foi imposta no Hospital Colônia de Barbacena era desumana. O tratamento dos pacientes era simples, comprimidos, eletrochoques e lobotomia, como mandava então a medicina. Porém, torturas físicas e psicológicas eram rotina no local. Entre as mais comuns havia a ducha escocesa, banho propiciado por máquinas de alta pressão, e tratamentos de choque, ambos aplicados a quem não se comportasse bem. Estupros também foram relatados durante as décadas de funcionamento do hospital. Por muito tempo não houve médicos ou enfermeiras, mas sim guardas.
O hospital poderia receber até 200 pessoas, mas chegou a ter 5.000. Quando faltou espaço para dormir, os burocratas adotaram uma solução batizada de leito único. As camas foram eliminadas. Sem elas, cabiam mais pacientes. Para comportar tanta gente e abrir espaço, o Colônia trocou camas simplesmente por capim. Em uma tentativa de sobreviver, os pacientes buscavam aquecer-se dormindo em círculos. Mas, ainda assim, muitos padeceram por conta de hipotermia. Alguns morriam sufocados. Os pacientes eram alimentados com purês putrefatos porque baniram os talheres, em nome da segurança, de modo que depois de décadas sem mastigar, muitos perderam os dentes. Devido à superpopulação, os internos andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos às baixas temperaturas de Barbacena durante a noite. A desumanização se espalhava pelos 16 pavilhões e não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimentos que abastecessem o alto número de pacientes. Muitos internos bebiam e se banhavam no esgoto a céu aberto. Com a sucessão de maus tratos, frio e fome, muitos não resistiam. Para proteger seus bebês que eram separados das mães após um determinado tempo, grávidas cobriam a si mesmas com fezes, evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Crianças que cresceram dentro do Colônia jamais aprenderam a falar, ler ou escrever, e contavam com a ajuda de pessoas no local para realizar atividades mais básicas. Doentes eram abandonados em seus leitos para morrer, o que fez com que o cemitério municipal já não comportasse um número cada vez mais alto de mortos. Então, funcionários do hospital começaram a traficar corpos para a faculdade de medicina, que os usavam em aulas de anatomia. Mais de 1.800 cadáveres de pacientes foram vendidos para universidades até os anos 70 e estima-se que os traficantes tenham arrecadado R$600 mil com a venda de corpos. Se a procura era baixa, os corpos eram dissolvidos em ácido. O resto era levado em um carrinho até o cemitério para ser jogado em valas comuns. Por conta dos abusos que ocorriam no Colônia, até pessoas que eram sãs enlouqueciam. Um dos casos mais marcantes do hospital foi a garota negra Conceição. Aos 15 anos, ela decidiu reivindicar do pai a mesma remuneração paga aos filhos homens. Embora trabalhasse como os irmãos na fazenda, a filha não desfrutava dos mesmos direitos e recompensas. Pela atitude de rebeldia da adolescente, o pai aplicou o castigo. Decidiu colocar a Conceição no trem de doido, único do país que fazia viagem sem volta. Em 10 de maio de 1942, Conceição deu entrada no hospital, de onde nunca mais saiu. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Nas décadas de 70 e 80, jornalistas locais fizeram as primeiras denúncias públicas e o assunto começou a chamar a atenção da população brasileira. A situação também começou a mudar com uma revolução no sistema de saúde mental proposta pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia na década de 1960. O psiquiatra teve a chance de visitar o Colônia em 1979, chegando a comparar o local a um campo de concentração nazista e exigiu seu fechamento imediato. O movimento antimanicomial, criado no Brasil em 1987, também foi essencial para o fechamento do Hospital Colônia de Barbacena. O movimento buscava que as instituições tivessem um perfil de tratamento e de reabilitação, não de prisão. Com isso, o fechamento do Colônia ocorreu em meados da década de 1980. Ao total, cerca de 60 mil pacientes morreram de fome, frio ou diarreia durante 9 décadas de funcionamento do hospital. Após o fechamento, seus pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigos de melhores condições e, por direito, passaram a receber indenização do Estado. Hoje, restam menos de 200 sobreviventes da tragédia.
Seus relatos podem ser encontrados no livro da jornalista Daniela Arbex, intitulado Holocausto Brasileiro. Em sintonia com o movimento internacional de humanização dos cuidados aos doentes mentais, a partir do ano de 2000, as autoridades da instituição empreenderam uma mudança transcendental. Atualmente, 190 pacientes em situação de baixa sobrevida são tratados no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. O caso de Colônia chama atenção porque, em vez de enterrar a infâmia perpetrada em nome da psiquiatria, as autoridades concordaram em olhá-la de frente, algo que muitas vezes não é feito. Em 1996, um dos pavilhões foi transformado em museu para manter vivo esse lamentável capítulo da história brasileira. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!